E aí, alunos do primeiro ano, seguinte, história, aula 6 agora, ó, aula 6. Continuamos na Grécia, última aula para vocês sobre Grécia e agora a unidade 7, gente. A unidade 7 ela vai destacar só o aspecto cultural da Grécia aí. Então vocês vão ver, ó, vai da página 17 até a 24 aí, beleza? Então é o seguinte, gente, tem umas coisas legais aqui que coloquei para vocês sobre a Grécia no aspecto cultural aqui, beleza? Então aqui que vai se entender por que daí simplesmente a Grécia é considerada uma das civilizações clássicas aí. Porque a gente vai herdar muito dessa cultura deles aqui, a gente do Ocidente aqui, beleza? Então é o seguinte, a gente começa justamente o quê? Pela religião. Então, gente, seguinte, se vocês pegarem lá na primeira aula, eu comentei assim com vocês. Pô, nunca existiu o quê? Um povo grego, tá? E daí dessa maneira que rola assim, ó. Se não existia um povo grego, é porque é formação de diversos povos, que a gente viu lá na primeira aula. Aí, tecnicamente, o que unia o grego daquela região, ali dos Balcãs, né, do Mar Egeu, da famosa, né, dos helenos ali, então vai ser o quê? A religião e a língua. Então, tecnicamente, a religião é comum a todas as cidades ali e todo o povo, beleza? Aí é o seguinte, gente, isso aqui não é novidade nenhuma para vocês. Então, geralmente você vai pegar assim, ó, a primeira característica dela vai ser o quê? Ser antropomórfica, ou seja, quando você pega essa ideia dessa palavra antropo aqui, ó, justamente vai ser o quê? Homem. Então, deixa eu pôr aqui, ó, homem. E, logicamente, o quê? Morfos vai ser o quê? Forma. Então, tecnicamente aqui, gente, os deuses gregos têm o quê? A forma somente o quê? De homem. Tadam! Beleza? E daí, lógico, gente, politeísmo, porque vão ser o quê? Mais trocentos mil deuses. Então, deixa eu pôr aqui, ó, vários deuses. Deuses e mais deuses para tudo que vocês pensarem aí. Beleza? Eu sempre falo para vocês, meu forte não é mitologia, só pelo fato de não gostar mesmo. Mas, tecnicamente, vocês vão pegar desde o surgimento do mundo, tudo simplesmente eles vão o quê? Procurar explicar através do quê? De deuses, de religião e tudo mais, tá? E daí é o seguinte, gente, tecnicamente, se fosse fazer uma comparação aqui com a religião dos egípcios lá, ó, lá também existe o antropomorfismo, tá? Só que lá também vai existir o antropozoomorfismo, ou seja, com deuses em forma do quê? De animal, beleza? Lá também politeísta, aqui também o quê? Politeísta, beleza? Agora, se você pega a religião egípcia, gente, ela é extremamente dogmática, ou seja, cheia de verdades absolutas. É aquele domínio, aquele controle, o quê? Pelo medo, tá? Aqui, por sua vez, ó, não dogmática. A ausência total do quê? De verdades absolutas. Então não existe aquela ideia, o quê? Justamente de uma superioridade divina 100% como é lá, o quê? No Egito, tá? Outra característica aqui, gente, também, ó, presença de semideuses e, logicamente, o quê? Heróis. Fruto da ligação entre humanos e, logicamente, o quê? Deuses, tá? Então, daí você vai ver lá toda aquela ideia de Hércules e Teseu, de Perseu e assim por diante, beleza? Então, daí faz bem parte daquela mitologia grega mesmo, que eu tanto, ó, amo. E daí é o seguinte, outra característica essencial aqui, gente, ó, deuses e homens com os mesmos vícios e virtudes. Então, cara, vocês vão ver lá, geralmente lá, um deus, cara, também ele vai tramar contra um humano, vai tramar com outro deus, existe inveja entre eles, existe gula, existe tudo que vocês pensarem, existem virtudes, um é bonzinho, outro quer fazer o bem, uma prática do sei lá do que, tá? Então, basicamente, cara, você pega a ideia do deus aqui e do homem, é a mesma, tá? Só que daí tem uma diferença. Os deuses, logicamente, o quê? Vão ser imortais. Oh, não diga. Digo, beleza? E principalmente, gente, aquela ideia, vocês vão ver, vão ter templos, tá? Para você fazer oferendas, vai ter todo um sistema, logicamente, o quê? Ó, mitológico para a formação do quê? Dessa ideia de religião da Grécia aqui. Porém, tecnicamente, a gente fala assim, ó, os deuses moram em Olímpia, no Monte Olimpo. Ou seja, é por isso que daí vai derivar o quê? Essa ideia de Olimpíadas. Então vamos lá, gente, para as Olimpíadas. Até a postura de vocês dá um destaque bem bacana ali para a ideia de Olimpíadas ali. Isso é bom, tá? Então, tecnicamente aqui, gente, também elas são realizadas de tempo em tempo, tá? Então você vai ver lá, de repente lá de 4 em 4 anos, os caras fazem. Meu,
as Olimpíadas na cidade, na região de Olímpia, são feitas em homenagem aos deuses. Todos eles, gente. Então é uma festa isso aqui. Só que, logicamente, principalmente é o poderoso, o deus aqui do raio. Ó, o Zeus. Tranquilo? E, logicamente, o quê? Tudo, cara, vai ferver em torno de Olímpia. Tá? Agora, vamos lá. Como eu sei que vocês vão fazer vestibular, teste, Enem, cara, um monte de coisa pra frente aí eu tenho que colocar aquela ideia assim pra vocês. Puxa, as guerras paravam. Tá, beleza, gente. Isso aqui é um lance que a gente chama lá do politicamente correto mesmo na história, não vai mudar jamais. Creio eu que não, tá? Pô, no tempo da Olimpíada, no tempo dos Jogos, os caras simplesmente o quê? Paravam. Então o cara ia lá, sei lá, arremessar dardo, fazer maratona, correr, jogar disco, lutar lá, luta greco-romana. Então tudo simplesmente o quê? Parava. Moçada, seguinte, já havia até teste seletivo aí. Pode complicar caso caia um outro tipo de visão para vocês. Na verdade, as guerras não param. O que não pode existir, gente, é o seguinte: guerra no local, na região de Olímpia ali. Ali, não pode ter nada. Os caras simplesmente vão lá e eles são justamente o quê? Digamos assim, tem uma espécie de uma proteção. Então você não pode atacar ninguém naquela região. Aí o cara que foi competir lá também, ele tá voltando para a região dele lá na Grécia, sei lá, tá indo para Ítaca lá, ele também não pode ser atacado, tá? Mas não que as guerras param, gente. Isso aí é papo furado, beleza? Não pode ter guerra aqui no momento aqui que está acontecendo e na região que está acontecendo os jogos, beleza? Agora, gente, o lance é o seguinte. Geralmente você vê assim, ó, nos livros é mais comum. O cara venceu e vai lá e ganha aquele matinho na cabeça, que eu esqueci o nome agora daquele matinho que põe na cabeça lá. Legal, meu, prêmio, a coroa lá, o cara fica bonitão com aquilo. Porém, gente, às vezes, cara, quando você percebe bem, começa a ler uns textos, vão ver que as premiações é muito mais do que aquele matinho, que aquela coroa lá, beleza? Vamos ver, os caras recebem vinho, os caras recebem lá o negócio lá de oliva, né, o azeite. Então, tem diversos prêmios que os caras recebem aqui. E mais, gente, tecnicamente, esses caras que competem aqui, o cara que atira dardo, o cara que corre, o cara que luta, o cara que faz lá como é que é? Decálogo. Existe até hoje, que são 10 provas numa prova só. Esses caras são extremamente o quê? Heróis, cara. Olha, gente, simplesmente são tão heróis, cara, que simplesmente eles não precisam fazer mais nada na vida. Porque o prestígio deles vai ser o quê? Gigantesco, tá? Ó, eu sempre falo assim, até pro pessoal do bloco, eu falei bem no começo do ano aí, o prestígio deles aqui é muito comparado, se não for até maior do que as grandes estrelas do esporte hoje em dia, tá? Se você pega aí um Cristiano Ronaldo, um Messi da vida aí, pô, os caras não pagam por nada, meu, porque o prestígio deles é gigantesco. Então o cara vai lá, o Messi vai num restaurante, o dono do restaurante não vai cobrar. O cara vai lá comprar um carro lá, ele vai dar o melhor carro, não vai cobrar porque ele quer que o cara use a marca dele. Então, para vocês verem e sentirem o prestígio que hoje se tem, na época é a mesma coisa. Os caras não fazem mais nada, eles vão viver uma mordomia eterna. Beleza? E outra, gente, em relação às mulheres. Caramba, gente. Então, pode ver. Comentei com vocês toda a ideia da mulher em Atenas, da mulher em Esparta, falei para vocês da mulher em Creta. A mulher lá na cidade dos micênios lá, né, dos aqueus, micênios, ou seja, a civilização cretense lá, as mulheres praticavam pugilismo, simplesmente praticavam lá, né, arremesso de disco, ou seja, elas faziam esporte, tá? A mulher em Esparta, ela pratica esporte, beleza? Ela simplesmente está lá, cara, correndo, né, se preparando, fazendo atividade física, mas em Esparta. Agora, gente, no geral, daí é o seguinte, não importa de onde for a mulher, se ela é mais respeitada aqui, menos ali, não participa como o quê? Como atleta. E também daí tem um outro detalhe, as mulheres já não participavam do quê? Da ideia da política. E aqui também as mulheres não podem nem assistir os jogos. Então, cara, é proibido 100% o quê? Mulher de participar e também de assistir os jogos. Então, elas só vão ficar o quê? Sabendo das notícias. Tranquilo? Agora, outro lance, gente. Uma palavrinha aqui, ó, que às vezes pode arrebentar vocês no meio. A ideia de ócio. Quando a gente pegou lá na unidade 6,
simplesmente a gente viu todo o desenvolvimento do quê? Da filosofia, toda a ideia da escravidão. A gente viu lá o auge da escravidão. E daí o seguinte, por que se eles estão tão avançados na cultura, tem que ter escravidão? Aí é que vai se explicar essa ideia toda, gente. Segundo os filósofos lá, você tem que ter escravo, porque você precisa pensar. Então tem que ter alguém trabalhando para você poder pensar. E daí, você vai desenvolver aqui essa ideia de ócio, gente. Então, basicamente é o seguinte, ócio aqui na Grécia é uma coisa, ócio hoje é diferente, tá? Então vamos ver aqui a primeira parte da Grécia, até porque vocês têm um exercício bem bacana ali também, se não me engano, na apostila. Gente, para o grego, o ócio é um momento de reflexão. Então o cara vai ficar paradão, refletindo, pensando, tá? Então essa é a ideia. Agora, se você pega a ideia da palavra hoje, o cara é ocioso. Aí simplesmente desbancou a palavra mesmo, desse sentido grego aqui. A gente relaciona muito a ideia de ócio hoje a vagabundagem. Então, aquele cara é ocioso, vagabundo, preguiçoso, indolente. Cara, existem trocentas mil palavras para isso aí, beleza? E daí o seguinte, estão tentando novamente o quê? Mudar o sentido da palavra ócio aí, tá? Existiam uns planos aí de você fazer de novo uma ideia de um ócio nesse sentido aqui, ó, para você refletir, para você descansar, para você estar com a sua família, ou seja, a ideia do século XXI é transformar isso aqui de novo numa coisa boa. Uma das ideias, justamente o que surgiu até na Alemanha, era você diminuir até o tempo de trabalho dos trabalhadores. Então lá os caras trabalham lá 6 horas, iam trabalhar 4 horas. Aí é matar 2 coelhos com uma paulada só, porque ia surgir mais uma ideia de trabalho, mais um grupo de trabalho, e ainda eles iam ter tempo o quê? Para ler, para jogar bola, para ir sair com a família, para sair com os amigos e tudo mais. Ou seja, seria uma ideia de um ócio totalmente positivo aí, e não um ócio na ideia daí negativo de vagabundagem. Beleza? Filosofia, gente. Bom, eu já sou ruim em história, imagine filosofia. Então, lógico, eu não vou ficar aqui, Platão, Aristóteles, Sócrates, não. Cara, até porque não é meu domínio aí, beleza? Mas eu vou ficar nessa ideia aqui para vocês, gente, ó. Tecnicamente, cara, a ideia aqui vai ser o quê? A razão. Aí tem aquele negócio, investigação, experiência, tudo que vocês veem lá em filosofia. E daí, a ideia aqui é simples. É substituir o místico ou o mítico, o mágico e, logicamente, o quê? O religioso. Então, o que acontece? Eles agora vão procurar uma explicação para um fato que ocorreu que não envolva nenhum tipo de Deus ou acontecimento divino ou coisa naquele sentido lá, tá? Então, tecnicamente, isso aqui, ó, vai aos poucos substituindo o quê? Aquela ideia de religião. Uma explicação racional por uma explicação divina, beleza? Tanto que, a ideia, se vocês pensarem assim, então sumiu aquela religião lá? Não. Tecnicamente, cara, se não me engano, na Grécia, a religião oficial é o cristianismo ortodoxo, a igreja ortodoxa grega lá, beleza? Mas se vocês forem ainda em algumas ilhas lá, justamente lá no mar Mediterrâneo, vocês vão ver ainda muita presença daqueles deuses lá, dos deuses da antiguidade. Então tem uma galera que segue isso aí ainda, beleza? Então não sumiu, cara, completamente, porque tá lá até hoje, tá? Agora, a ideia é como forma de pensamento, ó. É isso aqui que ficou para o Ocidente, ou seja, que a gente leva hoje em dia aí, tranquilo? Outro aspecto cultural aqui, tecnicamente o teatro. Gente, seguinte, teatro. Então, você pode ver que até hoje, se não me engano, o símbolo do teatro é a carinha triste e a carinha o quê? Feliz. Carinha triste, carinha feliz. Carinha triste, carinha feliz. Carinha triste, carinha feliz. Então, o que rola aqui, gente? Tecnicamente, eles vão fazer as peças, eles vão fazer lá tudo que tem lá, dentro das arenas e tudo mais, dentro dessa ideia. E daí, logicamente, cara, eu quero passar um outro toque para vocês. Principalmente lá na parte de Atenas, se desenvolveu muito a ideia da política. Ou seja, os discursos, a democracia, tudo que envolveu a política lá em Atenas. Agora, minhas crianças, também por causa da política, dentro aqui do teatro, vai se desenvolver a ideia da sátira. Então, os caras
como vocês falam aí, ó, zoavam muito o pessoal da política lá também. Mais ou menos o que se fazia aí um tempo atrás, aqui no Brasil, aí, o Cacete e Planeta e tanto outros programas de televisão aí, beleza? Ponto 2 do teatro aqui, minhas crianças. Também, mulher, cara, não participa das peças aqui, tá? Geralmente, cara, quem fazia o papel de uma mulher era um homem. Então, o cara ia lá, se vestia de mulher e, logicamente, o quê? Fazia o papel da mulher. Então, pode ver que a mulher é bem excluída desses fatos todos aí. Tranquilo? Outro aspecto aí, ó. A ideia é justamente o quê? Da arquitetura. Pô, gente, eu adoro arquitetura. Adoro. Aí, o que rola? Simplesmente, quando você pega toda a ideia da Grécia, os templos, tal, os palácios, o uso das colunas. Ou seja, eu falei colunas. Aí nós temos o quê? O estilo dórico, mais rústico, o jônico, que é o intermediário, e o coríntico, logicamente, o quê? É o mais elaborado, beleza? Agora, caso um dia caia lá para vocês alguma questão, vocês vão ver que eles vão pôr geralmente o quê? Uma fotita. Eles vão pôr uma foto lá para vocês, exemplificando toda essa ideia, o quê? Da ideia da arquitetura aqui. Então, os espaços, as colunas, cara, aquela ideia daqueles triângulos, ou seja, tudo isso faz parte do quê? Do processo da arquitetura. Podia ter colocado aqui também o quê? A ideia da escultura, bem desenvolvida também, tá? Podia ter falado para vocês aqui, ó, a ideia da pintura. Geralmente as pinturas aqui, gente, eles vão fazer em vasos, ânforas, tá? Então, pratos. Então, geralmente eles pegam as cenas do cotidiano, cara, e vão pintando justamente o quê? Num vaso, numa ânfora, num prato e coisas assim, beleza? Então, a arte é bem desenvolvida, cara, nessa ideia toda aqui. E daí já vou dando um toque para vocês. Quando você pega a arquitetura, quando você pega a escultura, a pintura, a literatura, toda aquela ideia justamente o quê, ó? Já vai pegar essa palavrinha aqui também, ó. A ideia do humanismo. Então, a valorização do homem, tá? Então, daí vocês verem aquelas estátuas lá com os caras tudo fortão, cara. A gente chama tanquinho, ou seja, toda aquela parada lá, beleza? Então, sempre lembrem, ó, o humanismo vocês vão ver muito ainda. Tanto lá simplesmente no Renascimento, como lá no processo aí lá do Iluminismo daí, tá? E para encerrar o circo aqui, gente, é o seguinte, festa. Nossa, gente, o grego também faz bastante festa, ó. A própria Olimpíada é uma festa, tá? E daí, tem festa para tudo que vocês pensarem. Pô, tem uma festa lá para colheita, tem festa lá para, tipo, um casamento, que é uma aliança. Tem festa para tudo que vocês pensarem. Tem lá as famosas dionísicas, tá? Que é feito lá em relação a Dionísio, o deus do vinho, que depois vai dar uma barbarizada lá em Roma com os bacanais, que devem mudar, né, de Dionísio para Baco, ou seja, toda essa ideia. E daí é o seguinte, gente, aqui existe muita ideia do quê? De banquete, essa ideia de fartura. Então é o seguinte, essa ideia aqui vai envolver o Dayton e o Symposium, tá? Então, tecnicamente, o Dayton é assim, gente. Eles vão lá, uma determinada casa, castelo não, né? Um palácio, uma coisa assim, um espaço público, né? Juntam-se lá umas mesinha ali para 2, 3, tá? E, logicamente, o quê? Vão lá para comer. Aí os caras ficam lá, nessa primeira parte aqui, ó, coloquei fase 1 aqui para vocês. Eles vão lá, comem peixe, comem fruta, aí come mais peixe, come mais fruta, come mais peixe, mais fruta, e aí vão comendo. Beleza. Nessa fase aqui ainda pode ter lá uma mulher, uma criança, não tem problema nenhum, tá? Tá todo mundo participando aí desse jantar aí, desse banquete. E daí é o seguinte, gente, essa na fase 1. Quando você pega aqui o simpósio, daí a gente já pode considerar o quê? A fase 2. Ou que nem eu escrevi aqui mesmo, ó, a parte principal do banquete. Aqui daí sim, gente, ó, mulheres vão para um lado, homens vão o quê? Para o outro. Aí sim, nessa parte aqui, mulher também não participa, tá? Daí vocês já vão entender o porquê. Aqui daí sim, aqui os caras vão, como a gente fala aí no popular, eles vão encher o caveirão. Cara, vão beber, mas vão beber muito, tá? E, logicamente, beber, dar risada, conversar sobre tudo que é assunto, cara, que vocês pensarem. Política, tá? Por isso que não participa mulher. Filosofia, por isso que também não participa mulher. E trocentos assuntos mais que vocês pensarem aí, que eu não vou nem citar aqui porque eu fico com vergonha, tá? Mas a ideia aqui é vocês pegarem sempre o seguinte, gente.
Pô, bebiam vinho. Nossa, mas bom, só vinho. Gente, se você pegar um vinho dessa época aqui e dar para o cara mais, cara, digamos assim, mais dotado de aguentar bebida hoje em dia, acho que ele não bebe um copo desse aqui se não cair, tá? Porque era muito forte a bebida nessa época aqui. Tanto que os caras misturavam água no processo lá, tá? E daí o que acontece? Era muito fácil os caras o quê? Ficar doidaço mesmo, tá? Então eu fico imaginando que não saía nessas discussões políticas e filosóficas e outras mais aí, beleza? Então, gente, seguinte, esse é uma abordagem simples, porém bonita, da cultura da Grécia para vocês aí, beleza? Um abraço a todos e até a próxima.